arte. Alô, alô, donos da bola no ar a partir de agora, curtinho até 1 da tarde. Está acabando o período eleitoral e a gente volta ao normal muito em breve. E aí o programa volta ao horário de 1 às 2, com 1 hora de duração, porque eu estou sentindo falta dos fights aqui, tá faltando. Olha aqui, edição dos donos da bola com vitória do Cruzeiro. Eu falei que a presa seria mais fácil que o Bahia, e foi. Né? Placar moral, 5-0 para o Cruzeiro. Olha, então, a vantagem ampliada em relação ao vice-líder, o São Paulo, disse que achava que não era normal a derrota para o São Paulo. Ontem vocês viram porque que eu disse, né? Perdeu para o baba do boi cansado, que é o Coritiba. Atlético mudando nas laterais, poupando titulares diante do Goiás, lá no Serra Dourada. E os nossos comentaristas falam de tudo isso daqui a pouco aqui nos Donos da Bola. Ok, já vamos direto emendar sobre 9 jogos e 9 vitórias no Mineirão. Os 2-0 diante do Atlético Paranaense confirmaram a superioridade do time de Marcelo Oliveira em casa. Vamos aos principais lances e a gente comenta aqui. Roda aí, por favor. Tá aí então. Começa com você, Dimar Oliveira. 2-0. Cruzeiro foi tudo tranquilo, né, Dimar? Em momento algum foi molestado pelo Atlético Paranaense. E sabe que o Marcelo falou exatamente isso, Marcelo Oliveira falou dessa projeção que a gente faz sempre da imposição do jogo que o Cruzeiro tem no Mineirão em casa. Né? A gente sabia que o que aconteceu contra o São Paulo e que deixou a gente um pouco assustado foi exatamente essa ausência. A importância de você ter os laterais que trabalhem chegando. O Cruzeiro trabalha muito com essa ofensividade dos laterais e a gente voltou a ver isso. Mesmo que a gente coloque uma interrogação na questão do Júlio Batista, mas não é a titularidade absoluta. Você tem os jogadores que realmente fazem a diferença técnica e que fazem mesmo, que é o Ricardo Goulart, é o Everton Ribeiro. A gente tem que falar do Alisson e essa vontade que esse menino tem sempre de estar na frente, ser um time ofensivo. E foi esse o Cruzeiro. E aí não tem adversário mesmo que segure no Mineirão, principalmente na questão física, que se sente demais quando você tem esse poderio ofensivo do Cruzeiro. E acho que o jogo foi o que a gente esperava. Brasil, qual jogador na sua avaliação que ontem foi fundamental para essa... Um jogador só que você achou, não, esse aí realmente ontem... Porque eu tenho um nome, eu já vou até te falar. O Henrique tá brincando de jogar bola. Grande abraço a todos. Mas para mim o jogador que fez a diferença, exemplo também dos amigos aqui que elegeram muito bem, votaram lá na Itatiaia como melhor em campo, para mim foi o Alisson. O menino está jogando muito, até o grande vibrante. Ele citou, claro, guardadas as proporções, ele falou até a hora que me lembra um pouquinho o Joãozinho. O Joãozinho, na bola, na habilidade, era um gigante, mas o Alisson partindo para cima e jogando aberto pelo lado esquerdo, lembrou sim, eu entendi o que ele quis dizer. Então o menino é um desbravador, ele rompe mesmo, passa por dificuldade, vai na habilidade, vai para dentro. Para mim, o único senãozinho foi o Everton Ribeiro, que tem hora que segurou a bola demais e perdia. Queria passar pelo time inteiro. Também, mas né? ontem eu achei que foi até demais. Ele precisa soltar um pouco mais a bola, porque ele teve lance que ele perdeu e armou contra-golpe. Então isso não pode acontecer. Mas você disse bem, o Cruzeiro não foi molestado, não foi incomodado, superioridade grande. E aí? A gente viu o São Paulo perdendo. O Vitória, o Lanterninha ganhando do Fluminense. Então o campeonato é muito difícil, não dá para olhar e dizer se o cara é ruim ou porque tá lá embaixo. Não, é dificílimo. Então a gente tem que considerar isso. Você sempre. Gostou do Egídio? Bons e maus momentos, mas eu gosto. Mas melhora, sabe? Com ele, muito. Gosto, muito. Ele vai à frente, sabe? é diferente. Eu acho que ele dá um ganho e uma alternativa. Ganho ofensivo. Eu fiz a pergunta sobre o Egídio, porque eu não consigo entender a má vontade que existe com o Egídio. Aí eu concordo. Eu não consigo entender a má vontade que tem. Porque as pessoas criticam as dificuldades que o Egídio tem para marcar, essa mania que tem de fazer o maldito do facão, o troço que me irrita, esse tal de facão. Mas o Egídio, se você analisar bem, o Egídio está muito acima dos outros laterais esquerdos que tem pelo Brasil aí. Principalmente jogadores brasileiros. O Álvaro Pereira é bom jogador, bate até na mãe, né? Bom jogador, mas eu sinceramente não vejo o Álvaro Pereira. Nossa, ele é muito melhor do que o Egídio. Então eu acho que precisa ter um pouco mais de boa vontade. Só tem mais força. Só que é o seguinte, Egídio, é linha de fundo e cruzar. Linha de fundo e cruzar. Abandona essa... Eu ia xingar um palavrão. Tudo bem, Ido? Beleza. Cruzeiro. Eu te fiz uma pergunta errada, Brasil. Eu te perguntei sobre o jogador em destaque no jogo de ontem e falei do Henrique. O Henrique, eu falo muito da regularidade do Henrique. E eu gosto muito da elegância, né? O Afonso Alberto dizia que o Henrique, se você der para ele um fraque, uma cartola, ele joga de fraque, de cartola, é muito elegante e tal. Cadu Doné, 2-0 fora o baile.
Um abraço a todos. Vitória. Acho que é oba-oba, falar fora do baile? De forma alguma, você está pegando até leve, foi mais que baile, foi muito tranquilo, né? Impressionante como o Atlético Paranaense não ameaçou nem por um segundo, uma centelha de preocupação, sem enxergando o jogo. Em nenhum momento se achava que ia sair alguma coisa do adversário do Cruzeiro. Acho que as palavras que definem a vitória do Cruzeiro ontem são segurança, consistência. Talvez o Cruzeiro já tenha sido mais brilhante em outras oportunidades, mas ontem eu gostei muito da atuação porque convenceu, foi muito firme, absoluto, sólido. O Cruzeiro passou aquela confiança assim de imposição, tipo, olha, eu sou o Cruzeiro, ganho aqui. Então, realmente foi muito melhor do que o adversário. O Atlético Paranaense veio com 3 zagueiros, uma linha de 5 marcando lá atrás, mais uma linha de 4 à frente, só um jogador à frente da linha da bola, que era o Marcelo, com a proposta de fazer esse ferrolho, recuperar e utilizar a velocidade do Marcelo e do Douglas Coutinho, cada um por um lado do campo, sem centroavante. Eles foram tão engolidos pelo Cruzeiro que não teve a parte do contra-ataque. Eles não conseguiram nem encaixar o contra-ataque. A parte da defesa, claro, aconteceu porque ficava todo mundo lá atrás. Mas não teve a recuperação de bola para sair. Depois, ao longo do jogo, eles tiraram esse terceiro zagueiro, tentaram soltar um pouco o time, mas também não adiantou nada. Cruzeiro muito bem, esses jogadores que vocês elogiaram foram bem mesmo. Acho que o Alisson foi o melhor, muito pela esquerda. Ele até não saiu de lá, isso foi um pouco diferente. Verdade, o Cruzeiro movimenta muito o ataque, um da esquerda vai para a direita. Ele não foi parado. Isso aqui ele ficou na esquerda 99,9% do tempo, toda hora tentando o drible para dentro e conseguiu todos os dribles, né? Furando a defesa. Você sem marcação nenhuma. Adversário. E eu sou fã do Egídio, defendo o Egídio há muito tempo. Eu concordo com você que fazer o facão toda hora não é legal, mas ele tem que fazer às vezes para variar. Claro, entendeu? só que ele corre na faixa, se ele fizer a todo momento, ele corre na faixa onde atua jogadores de meio. Toda e ele hora não, mas atrapalha. essa combinação dele com o ponto esquerdo, ou o Dagoberto, ou o William, ou o Alisson, variando, confundindo, é interessante. Como eu sei que esse bloco vai para a internet, que o Genta vai colocar daqui a pouco na internet, vai aqui um agradecimento. Alô, Chico Garcia, lá do Sul, Fabiano Baldasso. Fica aqui o nosso agradecimento de todos os mineiros aqui pelo Marcelo Moreno, não só por ter cedido, mas por pagar 50% do salário. Isso é muito bom. E por ter também nos mandado aqui o Vitor, não é? O goleiro Vitor, não sei se vocês se lembram do Vitor, não é? Grande Vitor. Para mim, o melhor do Brasil ao lado os dois melhores, mas eu acho que o Vitor vive uma fase, talvez hoje um pouco inferior, né? Mas há muito pouco tempo o Vitor era, sem sombra de dúvidas, o melhor goleiro. Então fica aqui nosso agradecimento pelo Vitor, pelo Marcelo Moreno. Continue assim, a gente gosta muito. Viu, Chico e Baldasso? Vocês vão assistir na internet daqui a pouco. O Marcelo Moreno... Podia mandar o Luan de graça, né? O Luan do Grêmio é bom. Aí ontem discutindo sobre o Marcelo Moreno, é que jogar em time ruim... Se pegar o Barcos lá do Grêmio e colocar no Cruzeiro, o Barcos vai deitar e rolar também. Desde o início do ano, são jogadores que ajudam muito. Como é que é, Marcelo? Desde o início do ano, são jogadores que ajudam muito. Claro, mas aí você é o maestro de tudo isso, né, Marcelo? Você é o maestro. Que 90% não queria você aí, e eu estou entre os 90%, né? Então você vai falar agora, porque aqui você tem espaço, Marcelo. Tá pintando o cabelo, hein? Já projetando o clássico de domingo, inclusive, contra o Atlético, né? Vamos ouvir o Marcelo aí. Roda aí, ô Genta. É uma vantagem expressiva num campeonato tão difícil como esse. Então, não tinha que ter nenhum tipo de preocupação, e sim o cuidado de fazer o dever de casa. Nesse campeonato é fundamental você estar pontuando em casa, ganhando, especialmente de equipes que não vão disputar o título. Essas equipes você precisa fazer 6 pontos, né? Porque certamente a gente pode tropeçar em algum momento e vamos ter muitas vitórias também, mas os adversários também têm jogos difíceis. O clássico é sempre muito difícil, mas o Cruzeiro está muito consistente, está muito bem jogando aqui no Mineirão. A gente também vai preparar muito para esse jogo. Temos a volta do Ricardo Goulart, tem uma admiração, um respeito e uma amizade muito grande pelo Levi, pelo grande profissional que é, e eu sempre falei para ele que era uma referência também para mim, pela combinação de boas qualidades que ele tem, mas principalmente pela extraordinária pessoa. Mas agora a gente está pensando realmente numa vitória do Cruzeiro, e quando chega ali todo mundo está brigando pela sua camisa, brigando pelos pontos que são importantes para a sequência no campeonato para o Cruzeiro. Marcelo Oliveira,
Você acha que o Cruzeiro é favorito para o Clássico? Olha, tem sempre aquela história, clássico igual as coisas, mas se for escolher um favorito é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um time melhor nesse momento, tá com uma fase melhor. E outra coisa, depois que o clássico passou até aquela história de mando de campo, o Cruzeiro tem ido muito melhor nos clássicos do Mineirão e o Atlético tem ido melhor nos clássicos do Independência. Então, não é favorito no sentido de que já ganhou, de que não tem que respeitar. É claro que o Atlético pode chegar lá e ganhar, mas se tiver que escolher um, ficar naquele comentário óbvio, é clássico, não dá. O Cruzeiro tá um pouco melhor. Se for para escolher um favorito, é o Cruzeiro, sim. Por razões óbvias, né? Os números mostram, a campanha mostra, a casa-mata mostra. O Atlético com problema, sem algum quando eu falo de casa-mata, naturalmente, é óbvio que o torcedor atleticano vai xingar, vai querer esbarrar a televisão, vai desligar a televisão. Né? Mas vamos raciocinar. Tamanho, né? Mas tem, né? Tem os radicais, né? Nossa, o primeiro semestre do ano passado, o Galo estava voando e tal, Libertadores, aí ia para os clássicos aqui, a gente estava no estúdio de lá, me lembro bem. Aí, clássico, aí a gente rodou falando do clássico e todo mundo, né, evidentemente que existia uma unanimidade de que o Atlético era favorito no clássico. Nossa, o mundo caiu e o Atlético foi lá e ganhou o clássico. Então, é um negócio cascudo. Mas deixa eu dizer uma coisa, a campanha é melhor. O elenco é melhor, o treinador é melhor, o banco de reservas é melhor, o time é melhor, vai jogar em casa, torcida maioria. Se isso aí não for 7 motivos, não forem suficientes. No Mineirão ganhou todas. Para você dizer que o Cruzeiro é favorito. Agora, o Atlético chega lá e ganha. Ah, chupa, donos da bola. Não, é normal. É normal. É porque também se fala clássico é clássico, você vai ser o quê? Né? Qualquer um pode ser. Mas o pior é que o não, falando se falar só isso. Se falar só isso, se não estender a análise. Tem motivos diferentes. Mas o momento do Cruzeiro, olha aqui. Mas favoritismo é a vitória. Favoritismo é o que tem mais chance, é o mais possível. Você vai me colocar para lutar com o Anderson Silva lá, o favorito é o Anderson Silva. Eu posso vencer. Você tá bichado. Agora, se você lutar umas 30 vezes com ele, já vira um clássico. Meu amigo, você não está entendendo. Se eu tomar esse aqui, aí ele não aguenta, né? Aliás, muito prazer em dar esse recado para você de todo dia aqui. Só uma pergunta entre nós dois. Como é que anda a sua vida sexual? Eu parei de tomar uma semana e a minha não acontece. Então, volto a tomar a partir de hoje. Né? E você também, é claro, não pode deixar de comprar o Forte-Erecto. Preste atenção. Se a sua vida sexual está ruim, sem graça ou não está acontecendo, você está sem disposição, está se sentindo literalmente para baixo. Você sabia que muitos relacionamentos terminam por causa da questão sexual, mas você não precisa se desesperar. Vou indicar para você o Forte-Erecto, que é um produto totalmente natural, é sensacional. Sabe por quê? É energético natural voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas. Com Forte-Erecto, você vai voltar a ter aquela relação prazerosa com muito mais energia, com mais ânimo, tá certo? Então você tem que ligar agora, 34016800, saiba mais sobre o Forte-Erecto. Por ser evidentemente natural, qualquer pessoa pode tomar sem preocupação. 34016800. Tire suas dúvidas e compre já. Vai chegar na sua casa, no seu trabalho, em embalagem discreta. Ninguém vai saber que você está comprando o Forte-Erecto. O Tardelli tomou, Everton Ribeiro e o Goulart foram para a seleção do Dunga, hein, que aliás toma desde que nasceu. A energia que cabe no seu bolso é o Forte-Erecto. Vamos para um break rápido. É rapidinho, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta. E na volta eu recebo aqui o grande Léo Gomide, barba feita, cabelo cortado, lindo como sempre, para falar das coisas do Atlético. E tem novidade no Galo, já já. Os donos da bola. Oferecimento. Tá desanimado? Biolong. Encontre o seu nas farmácias Ana